Muito boa noite. Nós vamos agora dar início a mais uma mesa de debates do Instituto de Estudos Fiscais. Ao longo desse ano de 2024, já fizemos várias mesas online, sempre sobre temas da ordem do dia e com muita relevância na cena tributária, na cena do direito financeiro, do direito tributário. E hoje à noite não vai ser diferente. Vamos falar sobre a temática da tributação das subvenções econômicas, tanto no âmbito das contribuições do PIS e da COFINS, como também no âmbito do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, um tema que vem movimentando há muitos meses, né, e anos, a jurisprudência, a legislação, e então nós temos aqui hoje três pessoas com com muito preparo e especialização nesse assunto, que são o professor Marcelo Rios, que é presidente do IF, também o professor Alessandro Cardoso, do IEC PUC Minas, e a mestra Janaína Cury, que foi mestra pela PUC Minas, é mestra em Direito Público pela PUC Minas, e atualmente é consultora tributária e também é graduanda em contabilidade. Como vocês vão ver, a abordagem que ela vai fazer hoje é exatamente vinculada aos aspectos tributários, aos aspectos contábeis dessa questão. Eu agradeço a presença de todos. Temos aqui hoje nessa sessão muitas pessoas da KPMG, muitos advogados e advogadas de Belo Horizonte. E eu animo a todos vocês que estão aqui participando e espero que possam contribuir na fase dos debates. Nós vamos ter três exposições de aproximadamente 20 minutos e depois vamos abrir para os debates. Eu animo também peço a vocês que sugiram, né? Vocês fizeram as inscrições para essa mesa pelo site do IF. Peço que vocês sugiram temas para que nós possamos abordar nesse formato de mesas online no segundo semestre desse ano. Lembrando que na semana que vem nós teremos uma mesa muito interessante sobre o PERSE e todas as polêmicas que envolvem esse assunto. E já no mês de maio, nós vamos ter duas mesas também muito interessantes, uma sobre a lei da tributação sobre a renda do exterior, das pessoas físicas, dos investimentos no exterior, das aplicações financeiras, e depois também, no final de maio, uma mesa sobre os projetos de lei complementar sobre o imposto seletivo. Então, eu já anuncio esses próximos eventos. Muito bem, então, nós estamos gravando essa sessão e depois vamos disponibilizar o vídeo no canal do YouTube do IF, Instituto de Estudos Fiscais. Então, eu queria iniciar agradecendo a presença da Janaína Cury, que, como eu disse, fez o mestrado dela na PUC Minas, inclusive sob minha orientação, uma pesquisa muito bem feita sobre o imposto de renda da pessoa física. E a Janaína, então, já há algum tempo trabalha com direito tributário, seja como advogada, seja como consultora tributária, e vai fazer hoje a primeira exposição abordando os aspectos contábeis desse assunto, né, polêmico e sempre atual das subvenções econômicas e sua tributação. Obrigado pela presença, Janaína. Você tem a palavra e eu vou aqui fazer o compartilhamento do material que você vai apresentar. Boa noite, Marciano. Boa noite a todos. Marciano, obrigado pelo convite. Primeiro, né? Realmente, eu acho que descreve bem aí o resumo, né, do currículo. Eu tenho trabalhado, né, mais recentemente um pouco na interseção aí com a contabilidade, e aí ingressei na graduação para tentar explorar um pouco mais o tema, e nesse caso aqui das subvenções, acho que a contabilidade acabou ganhando relevância e, e a minha intenção aqui, acho que pode até entrar no segundo slide, Marciano, é, é trazer aqui algumas questões, né? Eu não consegui propriamente chegar a uma conclusão definitiva, mas acho que tem aí alguns questionamentos que
valem a pena ser levantados e que vão, né, vão dialogar, eu acredito, com a exposição do Alessandro, do Marcelo, e a gente talvez consiga trazer alguma luz aí, porque eu acho que sobre o aspecto contábil tem alguns conceitos que não estão muito bem esclarecidos e que eu acredito que não estão sendo muito bem interpretados também pela jurisprudência, né? Então, a ideia é começar pela ótica contábil, trazendo o CPC 07, que é a norma contábil que trata das subvenções governamentais. Então, eu começo comentando sobre a norma contábil, depois a ideia é trazer um pouco sobre o que, né, como a jurisprudência, ou mais especificamente, né, como o STJ, nessas decisões mais recentes, sobre os créditos presumidos e os demais benefícios, enfim, o que o STJ tem decidido, o que o STJ tem falado sobre a contabilização, né, a forma de contabilização desses benefícios e o reflexo tributário que vem dessa forma de contabilização. Eu inicialmente tinha pensado em falar sobre a Lei 14.789, mas acho que o Alessandro vai acabar entrando nesse assunto, então talvez eu pule essa última etapa aí. Mas, então, entrando já no tema contábil, Marciano, se puder passar para o próximo slide, por favor. O que a gente tem é que o CPC 07, ele primeiro define o termo, né, da norma contábil, não é subvenção para investimento, não é subvenção econômica, é subvenção governamental. E aí é um termo mais genérico, que vai envolver subvenções concedidas via ativo também, né? Então, uma doação de um imóvel, por exemplo, poderia também ser entendida no conceito contábil de subvenção governamental. Mas tem alguns elementos que são comuns aqui para todas as subvenções governamentais pensadas da ótica da contabilidade, né? Então, primeiro é que ela é uma espécie de assistência governamental. E aí a assistência governamental, ela não inclui os benefícios que pressupõem, né, condições comerciais em geral. E, de fato, o que a gente observa é que quando a gente tem, né, e eu vou sempre puxar aqui mais para o benefício fiscal, né, do que a gente vai discutir lá na frente. Então, quando a gente está falando de benefícios fiscais, isenções, redução de alíquota, que são concedidas de maneira mais geral, na contabilidade, isso geralmente vai ser feito de uma maneira que a gente não vê isso no resultado. Então, a minha despesa do ICMS ela vai aparecer já reduzida, já líquida, do valor do benefício, né? Estou falando aqui dos benefícios em geral. Então, se eu tenho um ICMS de 18 naquele determinado período, eu simplesmente, e eu tive, por exemplo, uma redução a zero da alíquota, vamos supor, ou, enfim, uma redução, uma isenção, enfim, eu simplesmente, aquela despesa, ela simplesmente vai sumir do meu resultado, né? Do resultado contábil, e isso vai, consequentemente, gerar um aumento do meu lucro no final do exercício. Quando a gente está falando, então, da subvenção governamental, e aí aqui a gente está pressupondo, né, que não é uma hipótese de benefício concedido de maneira geral, e na norma contábil tem também a previsão de que ela é concedida em troca do cumprimento de algumas condicionantes, e a norma contábil diz aí normalmente, eu trouxe, né, entre aspas, porque é o adjetivo que está, o advérbio, não sei, que está previsto na norma contábil, que é um elemento que a gente também observa na norma jurídica, né? Que é essa questão da condicionante, embora muitas vezes eu acho que esse tenha se perdido, mas, enfim, vou trazer isso depois. E aí, como eu disse, né, essa subvenção governamental na ótica contábil, ela pode ser concedida em dinheiro, via ativo, ou como redução de passivo, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Redução de tributo, de imposto a pagar. E aí a lógica na contabilidade é que se esse benefício vai ser caracterizado, né, satisfaz esses critérios, e ele tem que ser reconhecido via crédito no resultado. Então, ele não pode ser simplesmente reconhecido diretamente no patrimônio líquido ou no passivo. Então, a gente, no resultado da empresa, aqueles 18 lá que a gente tinha comentado de CMS, ele vai aparecer. Então,
a despesa de 18, e se a gente está falando de uma isenção ou de uma redução de alíquota a zero, a gente vai ter uma despesa de 18 e no mesmo momento a gente vai ter um crédito, né, de 18 também. Então, o efeito líquido é o mesmo, que vai ser zero. E aí, se for o caso, né, a própria norma contábil comenta sobre a obrigatoriedade de constituição da reserva no patrimônio líquido, da reserva de incentivo fiscal, fazendo aí uma referência, né, a 12973, a Lei Complementar 160, e aí ela comenta, né, que você deveria constituir a reserva se for uma exigência da norma, né, que institui o benefício. Então, fazendo uma referência, uma alusão direta aí a esse artigo, mas benefícios em geral, enfim, não necessariamente vão ter essa exigência, né? Não é uma exigência da norma contábil, a norma contábil só impõe se a legislação impuser. Então, acho que o primeiro ponto aqui é que a gente tem uma diferença quando a gente está falando de subvenção governamental sobre a forma de evidenciação, de evidenciar isso no resultado da empresa, mas do ponto de vista quantitativo, né, os valores são os mesmos, o resultado líquido é o mesmo. Então, a gente vai ver, no caso da subvenção, uma linha ali de subvenção, que pode ser uma redução de uma despesa, pode ser uma receita, mas é uma linha, né, que evidencia, e aí pode passar o próximo slide, Marciano, por favor, que evidencia, né, para o mercado, para quem está lendo aquela demonstração financeira, para quem está lendo aquele documento, aquele relatório contábil, né, que a empresa tem ali um elemento de adicional, né, aquele benefício não é simplesmente uma venda que ela fez a maior, é uma subvenção governamental. E aí a gente, né, eu peguei aqui uma demonstração financeira da Lojas Renner, só para título ilustrativo. A gente vê isso aí é a nota explicativa da parte de impostos com a análise da alíquota efetiva. E aí a gente vê que há ali uma linha referente à subvenção para investimento, que é uma linha de uma exclusão. E aí, ali na notinha, né, entre parênteses, na primeira notinha, ele comenta, né, sobre quais benefícios, e aí está incluído ali não só o crédito presumido, mas uma dispensa de recolhimento do ICMS importação, redução do ICMS ST, enfim. Então, aqui é mais a título ilustrativo mesmo, mas no resultado da empresa, o que a gente vê é uma linha, né, de receita ali, e muitas vezes acontece, já vi em várias empresas, dessa receita ser bastante significativa, e às vezes, inclusive, ela chega a virar o resultado tributável da empresa, né? Ela é tão relevante que às vezes a empresa que no resultado contábil ela apurava lucro, a partir do momento que ela passa a excluir essa subvenção, ela passa a apurar prejuízo. Então, é um tema, né, acaba sendo relevante também quantitativamente aqui. No próximo slide, eu reproduzi ali a norma contábil, o trecho que diz por que a gente tem que tratar a subvenção governamental de maneira diferente em relação aos demais, a outros benefícios, né? E aí, o primeiro argumento é que a subvenção governamental ela não é uma fonte, né, um recurso que veio dos acionistas. Então, não é um aporte de capital dos acionistas. Então, ela precisa ser evidenciada na demonstração de na DRE, né, da demonstração do resultado do exercício, porque a lógica é de que essa demonstração contábil vai ser analisada pelo mercado, pelo investidor, então ele precisa entender de onde está vindo aquele dinheiro. E por isso que, né, a lógica da subvenção é que ela está sendo concedida de maneira mais específica para aquela empresa, que tem uma contrapartida, né, uma condicionante. Essa condicionante ela também deveria ser refletida, né, ser contabilizada no balanço da empresa. Então, isso, né, deveria estar evidenciado para que o mercado tivesse conhecimento de que esse resultado dessa empresa tem um fator relevante, que é uma subvenção governamental, um ato de gestão ali em benefício daquela entidade. E aí, o segundo elemento é justamente o fato de que a subvenção ela raramente é gratuita,
Então, isso vem com um custo atrelado, né? E isso também deveria ser, de alguma forma, reconhecido ou evidenciado nas demonstrações financeiras da empresa. E o último elemento é porque, se o tributo, né, faz parte da política fiscal, e ele está evidenciado no resultado, a subvenção também, né, em se tratando de uma espécie de política fiscal, ela também deveria estar evidenciada no resultado da empresa. E aí, aqui, né, eu vou retomar de novo, né? E aí, aqui, de novo, a gente evidencia por que tem essa diferença de tratamento, né? No caso dos benefícios em geral, a gente está falando de condições gerais, digamos, de mercado, né? Então, todas as empresas que praticam mais ou menos aquela mesmo tipo de operação estão sujeitas, por exemplo, àquela redução ou àquela isenção. E aqui a gente está falando, em tese, né, de critérios, de condicionantes específicas, critérios específicos. E aí é o que eu acho que é a primeira crítica, né? O primeiro ponto aqui de atenção que eu tenho observado é de que as empresas não necessariamente observam essa especificidade no momento de contabilizar ou de tratar os benefícios fiscais como subvenção. Eu vejo muitas vezes as empresas contabilizando como subvenção, né? Contabilizando de forma separada ali no resultado, benefícios que são concedidos de maneira geral, que estão previstos, às vezes, no regulamento de ICMS do Estado, e que não, assim, e às vezes até um benefício de um setor específico, então a gente até poderia dizer que né, às vezes um NCM específico, uma máquina, né, um produto específico, um setor, mas não tem nenhum tipo de condicionante, por exemplo, né? Então, a empresa comercializa uma máquina específica, mas ela não tem que fazer nada em contrapartida, né? Por outro lado, já vi outras empresas que vão ter ali um ato específico que tem que gerar determinado número de empregos, ou que tem que, né, manter a operação em determinado município ou determinada região por um período X, enfim. E aí a gente vê ali de maneira mais evidente, né, a lógica da subvenção governamental com todos os critérios específicos. O que eu vejo é que muitas vezes isso é contabilizado sem observar exatamente esses critérios. Então, essa é a primeira crítica. E aí, já passando para a lógica, para a jurisprudência, né, alguns trechos aqui talvez se repitam, né, mas a lógica geral é de que me parece haver uma confusão desses dois tipos de tratamento, né, dessa diferenciação que eu estou fazendo aqui. Então, eu trouxe aqui um precedente da segunda turma do STJ, que é citado no repetitivo no 1182, que foi o do ano passado, né, que diferenciou os outros benefícios do crédito presumido. E aí, o que ele diz? Né? Que a contribuinte pleiteia excluir da base de cálculo do IRDCS valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram contabilizados como receita sua, diferentemente dos créditos presumidos, já que são isenções e reduções da base de cálculo do ICMS por si devido em suas saídas. Ou seja, a premissa da decisão, e aí no final das contas a decisão é no mesmo sentido do repetitivo, né? De que benefícios em geral não poderiam ser excluídos por si só, que deveriam ser atendidos os critérios lá da Lei Complementar 160. E aí eu acho que aqui a premissa contábil está errada, né? Porque, no final das contas, é o que eu disse. Realmente, quando a gente está falando de isenções, né, de reduções em geral, elas realmente não vão ser contabilizadas como uma receita no resultado da companhia. Mas o efeito líquido no resultado da companhia é o mesmo, né? Então, se eu estou contabilizando uma redução do meu passivo, uma redução da minha despesa, ou melhor, se eu estou contabilizando uma despesa, né, de ICMS a menor, significa que me sobra, né, mais receita para apurar o meu lucro contábil e mais receita para ser tributada. Então, eu acho que aqui a premissa está. Tem uma confusão aqui entre conceitos contábeis, porque não é porque a receita não está evidenciada lá numa linha específica da demonstração de resultado que o efeito desse benefício não apareceu lá na linha final, né, na linha do lucro contábil. Então,
E aí, eu acredito, isso me parece que isso foi um elemento importante para que se chegasse à conclusão final. Aí eu acho que, né, imagino que Marcelo vai discutir aqui sobre outros argumentos jurídicos, né, a questão do benefício negativo positivo, enfim, tem outros elementos aí que vão influenciar na decisão final, mas me parece que essa premissa contábil talvez tenha sido um ponto de partida para se entrar nessa discussão. E eu acho que esse elemento ele é importante não só na ótica do imposto de renda e da CS, mas eu acho que também na ótica do PIS e da COFINS, porque é a mesma coisa, né? Então, se a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita e eu não tenho, né? Eu estou contabilizando a minha receita cheia, digamos assim, né? Eu não tenho naquela linha lá específica da redução da redução do ICMS ou do acréscimo, né, da receita de subvenção. Como que isso está sendo tratado para fins de PIS e COFINS, né? Eu estou excluindo, porque no final das contas eu tenho uma despesa menor. Então, se o STF me permitiu excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS, mas eu tenho um ICMS a menor, consequentemente, eu estou, né? A subvenção ela continua impactando na apuração do PIS e da COFINS, mesmo que eu não tenha ali a linha específica, né, da subvenção. Acho que quando essa linha aparece, fica mais fácil de ver o impacto, se eu vou tirar ou não essa receita lá na minha apuração. Mas quando eu não tenho essa linha, né, talvez fique mais difícil de evidenciar que eu estou fazendo, que eu também talvez tivesse direito a essa exclusão do valor da subvenção, desse benefício aí, porque ele não vai estar evidenciado ali, vai ser simplesmente a diferença, o líquido, né, da receita que eu apurei em relação à minha despesa com o ICMS. Bom, aí pode passar, Marciano, de novo. Então, acho que aqui eu acabei entrando nas dúvidas, né? Que é se as isenções, as reduções, né? Enfim, os benefícios em geral são efetivamente subvenções governamentais, pensando na ótica contábil, ou subvenções para investimento, pensando no termo jurídico. E aí eu acho que cabem essas ponderações sobre a existência de condicionantes, sobre ser um benefício geral ou um benefício específico. E eu acho que um ponto que me parece, né? Eu trouxe outras decisões, mas o ponto que me parece que perdeu-se de vista, talvez, aí na jurisprudência, é a lógica da neutralidade da base de cálculo do IR e da CS, né? Vale também, acho que nesse ponto aqui, o racional é um pouco mesmo para o PIS e para COFINS, né? Que é, assim, a gente está falando de ajustes que teriam o objetivo, em tese, de neutralizar a base, né? De anular. Então, mas no final das contas, né, são valores que estão lá, né? Essas receitas, esses benefícios, eles estão lá na base de cálculo, ainda que não estejam evidenciados. Então, é uma discussão sobre se neutralizar ou não. Da forma como a jurisprudência tem sido estruturada, e eu acho que pode passar para o próximo, Marciano, por favor, parece que a isenção, né, parece que esses outros benefícios aí, é como se eles fossem um plus, né, como se ele não tivesse ali no resultado já, e aí você está tipo, excluindo a mais, né, ele nunca fez parte do resultado, e aí, de repente eu estou podendo excluir. E aí eu trouxe aqui, né, uma outra decisão da segunda turma, que aí ele diz que o valor do benefício do ICMS não é considerado pela legislação tributária parte integrante da grandeza econômica sob a qual recai o IRSS, de modo que não haveria o que excluir da base de cálculo dos tributos em questão. E aí ele diz que a aplicação do entendimento firmado no RESP, que é o do crédito presumido, acabaria por reduzir indevidamente a base tributável dos tributos de competência da União. Ou seja, é como se realmente, né, a percepção parece da jurisprudência é de que realmente
esses outros benefícios aí, eles não estão surtindo efeito nenhum no resultado contábil, o que está errado, né? Então, assim, me parece que tem uma confusão aí com relação à forma de contabilização e aos reflexos da contabilização desses isenções, desses benefícios na apuração do lucro contábil e, consequentemente, na apuração do lucro tributável. Então, aqui eu acho que. E aí, esse aí é o voto do repetitivo mesmo, né, do relator, do Benedito Gonçalves. Então, a impressão que eu tive é que ele parte dessa premissa de que. Então, ele diz: se técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS de espécies diversas não podem autorizar a dedução. Então, me parece que ele parte da premissa, né, de que técnica e conceitualmente esses benefícios não estão na base dos impostos, né, dos tributos, do IR e do ICS. E aí você poderia excluir, mesmo eles não estando na base, se eles satisfazem os critérios da lei complementar. E aí eu acho que a coisa fica muito estranho, porque aí você foge totalmente do. Se ele tivesse certo, né? Se realmente esses benefícios não estivessem na base de. Não estivessem ali considerados, né? Refletindo no lucro tributável, é como se você realmente estivesse anulando a lógica da neutralidade da base de cálculo do IR-DCS, porque aí você está podendo fazer uma exclusão, né? No final das contas, parece que ele está concluindo que você pode excluir uma coisa que não está, né? Então, eu acho que a conclusão final fica realmente muito. A premissa dele me parece incorreta e a conclusão final dele fica estranha, porque aí ele perde o fio da meada com relação à lógica dos ajustes gerais, né, do imposto de renda e do ICS, que é justamente de você manter a neutralidade da base fiscal. Eu tinha aqui alguns comentários sobre a Lei 14.789, mas eu vou pular e aí depois, se for o caso, a gente comenta aí depois da fala do Alessandro. Acho que, não sei como é que está meu tempo aí também, acho que eu já devo estar no finalzinho, mas, enfim, acho que, né, consegui expor aqui em linhas gerais as minhas Jana, os meus pontos. A minha dúvida principal é, de fato, sobre a conceito nebuloso, mas acho que do ponto de vista contábil, realmente a gente tem aí uma questão, uma confusão aí na compreensão dos conceitos. Muito obrigada, pessoal. muito bem, muito obrigado, Janaína. Uma apresentação bem interessante, apontando algumas inconsistências aí na visão da jurisprudência. Eu já estou aqui anotando algumas perguntas a fazer depois na fase dos debates, e é exatamente sobre a jurisprudência que o professor Marcelo Rios vai focar a sua apresentação. Então, eu também queria agradecer a presença dele, o professor Marcelo Rios, que é professor licenciado na PUC Minas, presidente aqui do Instituto de Estudos Fiscais e advogado aqui em Belo Horizonte. Obrigado, professor Marcelo, pela participação. A palavra está com você. Boa noite, Marciano. Boa noite, Alessandro, Janaína. Boa noite a todos. Eu acho que aqui eu posso dispensar o agradecimento, né, Marciano? Porque na condição de presidente, eu me julguei no direito de tratar da matéria, e é só por isso mesmo. Agradeço a Janaína, excelente colocação, acho que ilustra bem até um pouco do que eu vou falar, e acho que concordo em grande parte com o que ela disse. Então, ficou aqui para mim falar um pouquinho da jurisprudência. Eu quero mesmo dar a minha opinião a respeito de tudo isso, sem prejuízo de nós discutirmos. Não estou aqui para dizer o que é certo, o que é o correto, mas é o que eu enxergo em termos práticos daquilo que a gente tem. Então, nós temos basicamente, em termos de jurisprudência, a gente tem um primeiro julgamento do STJ mais relevante em 2018, né, que é o embargo do recurso, no embargo de divergência no recurso especial 1.517.492, né, sempre muito citado, sempre muito falado, e depois a gente tem o tema 1182. Ali no intervalo também a gente tem um outro tema no STF, que vai dizer que a matéria, né, uma parte da matéria não seria constitucional, e a gente tem um que eu
me coloco hoje como sendo o mais importante e que me parece que vai definir ou que deve definir bem essa questão, que é o que está aguardando julgamento no STF, que é o tema 843, que vai tratar do PIS/COFINS. Então, quero fazer um panorama rápido dessas questões. Bom, eu acho que tudo começa com a Lei Complementar 160. Antes da Lei Complementar 160, o que nós tínhamos era uma discussão bem específica, tratando de algumas glosas de deduções que eram feitas de subvenções para investimento. Então, havia toda uma exigência de sincronia, de aplicação do benefício em investimentos, e aquelas empresas que deduziam essas subvenções para investimentos sem o cumprimento dos diversos requisitos que a norma da época estabelecia, elas eram autuadas pela Receita Federal e ali então se discutia a validade ou não daquela clause. Então, naquela época, tínhamos bem separado o que nós hoje temos como subvenção para investimento e subvenção para custeio, né? Um pouco dentro do que a Janaína colocou, a subvenção para investimento, aquela que exige, de fato, uma contrapartida, e a subvenção para custeio, aquela que é dada sem nenhuma contrapartida específica, um benefício de uma forma geral, sem nenhuma exigência por parte do contribuinte. Bom, então aí viemos com a Lei Complementar 160 em 2017, que trouxe ali uma alteração bastante relevante no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Então, o caput do artigo 30 não foi alterado. Então, lá está escrito: as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção e redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, não serão computadas na determinação do lucro real. Ótimo. Então, esse era o caput. Esse é o caput. E aí nós tivemos uma alteração no parágrafo 4º, que me parece que suscitou toda essa discussão de uma, entre aspas, equiparação dos incentivos fiscais do ICMS à subvenção para investimento. Então, me parece que foi ali, minha opinião, feita uma equiparação de algo que não é equiparado. Nós sempre tivemos uma separação entre subvenção para custeio e subvenção para investimento. A partir desse parágrafo 4º, pelo menos na interpretação do contribuinte, todos os incentivos fiscais de ICMS seriam considerados subvenção para investimento. Então, a partir desse momento, todo aquele contribuinte que tinha um incentivo de ICMS, e aí eu vou lá na própria lei complementar, nos convênios, onde ele lista, né, o que seriam incentivos fiscais, isenção, redução de base de cálculo, diferimento e outros vários tipos de benefícios fiscais, inclusive o crédito presumido. Então, todos eles seriam equiparados à subvenção para investimento. Logo, se subvenção para investimento pode ser deduzido da base do IR e da contribuição, se eu estou diante de um incentivo de ICMS, significa, então, automaticamente que eu posso fazer a dedução. Na época, nós tivemos uma primeira resposta de consulta, e depois tivemos uma reformulação, né? Então, no primeiro momento, a Receita Federal entendeu que essa equiparação dispensaria, inclusive, o principal requisito, que era ser concedido como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento. Depois, a própria Receita voltou atrás e disse: olha, não, a gente tem que observar o caput. Então, o incentivo de ICMS que foi dado como implantação ou expansão do empreendimento, ok, ele pode ser considerado subvenção para investimento. Mas eu não estou admitindo aqui que qualquer benefício fiscal de ICMS seja considerado como subvenção para investimento, porque aquele que não foi dado com a contrapartida da implantação continuaria não sendo possível a dedução. E aí, então, nós tivemos, no meio do caminho, uma decisão do STJ, em que ele trata especificamente do crédito presumido, né? Só para aqui ilustrar, no caso do crédito presumido, como disse a Janaína, a gente considera que seja um benefício positivo, porque você recebe, de fato, algo do governo. Então, por isso, entendido e devidamente escriturado como uma receita, né? Então, você tem lá a apuração sua normal de ICMS, vamos imaginar que pela sua apuração você deveria pagar 18%,
mas ele te concede um crédito presumido de 15%, de tal forma que você, no final, pague 3%. Então, ele te outorga, ele te concede uma receita que corresponde a esse crédito presumido. Então, o debate era exatamente se esse crédito presumido, aspas, se essa receita recebida do Estado seria, de fato, considerada uma receita tributária, ou seja, se isso poderia ser considerado, se isso poderia ser tributado pelo imposto de renda e contribuição. Pouco se falava, né, a respeito de PIS e COFINS, a coisa tomou um vulto maior mais recentemente, mas, enfim, a discussão lá era exatamente se era possível deduzir da base de cálculo do IR e a contribuição, ou, se dito de outra forma, se esse crédito presumido poderia ser tributado pelo imposto de renda e a contribuição social. Então, dois argumentos principais naquela época. Se entendeu que isso não seria, de fato, uma receita, exatamente porque não decorreria ali das operações normais do contribuinte. Isso seria, na verdade, só um redutor de custo, né, dentro até do que a Janaína disse, embora, na verdade, redutor de custo a gente tem nas outras exonerações, mas no final seria isso, ou seja, eu teria que pagar 18, você me dá 15, eu tenho que pagar então só 3, ou seja, eu estou reduzindo o meu custo de ICMS na operação. Então, isso não poderia ser considerado como uma receita, embora a contabilidade sempre disse que isso é a receita, por isso acreditado no resultado. E um outro argumento que foi dito, que foi utilizado, a violação ao Pacto Federativo, né? De uma certa forma, a União interferindo e tributando uma receita que foi dispensada pelo Estado. Ora, se você tinha que pagar 18 e, em função do crédito presumido, tem que pagar 15, não pode a União querer, em cima desses 15, receber 34% de imposto. Ela está interferindo numa dispensa de receita que foi outorgada pelo Estado. Então, esses dois foram os dois principais argumentos que levaram o STJ, naquele primeiro momento, a entender que o crédito presumido não poderia ser tributado pelo imposto de renda e pela contribuição. Portanto, aspas, aquela receita decorrente do crédito presumido poderia ser excluída da apuração do imposto de renda e da contribuição social. E aí teve lá algumas outras discussões que, inclusive, eles levaram em conta, embora fosse um processo lá originário, antigo, né? Eles levaram em conta a recém-editada Lei Complementar 160 e disseram textualmente que as exigências ali estabelecidas não se aplicariam para o crédito presumido. É um ponto bastante relevante. Não alteraria o entendimento deles, porque, de fato, entenderam que aquele crédito presumido não seria receita tributada e que a tributação dele violaria o Pacto Federativo. Então, independente de requisitos previstos em lei, aquilo não era uma grandeza passível de tributação. A partir desse entendimento do STJ, também se iniciou, pelo menos a meu ver, ou pelo menos aquilo que chegou para mim em termos profissionais, começou a discutir, então, a exclusão dos demais benefícios fiscais. Poxa, peraí, esse entendimento do STJ não se aplicaria para os demais benefícios fiscais, ou seja, a isenção, a redução da base de cálculo, o diferimento, não teria aí o mesmo tratamento? E aí a gente teve as divergências, até que então nós tivemos lá no STJ o julgamento do segundo processo, né? O tema 1182. Antes disso, e aí também, até se alguém tem uma explicação para isso, eu gostaria de conhecê-la, né? Mas o Supremo Tribunal Federal recebeu o assunto para tratar a respeito da incidência do crédito presumido e disse que não era matéria constitucional, né? Então, que ele não iria tratar a respeito da incidência do imposto de renda e da contribuição sobre o crédito presumido, embora ali a gente estivesse discutindo o conceito de receita e pacto federativo, mas ele disse que ele não iria tratar do assunto, mas para a surpresa, ou pelo menos para a minha surpresa, ele entendeu que já
tratando, eu vou falar mais à frente, mas só para a gente fechar isso aqui, raciocínio, já tratando o PIS e COFINS sobre o crédito presbiteriano, que é matéria constitucional e que ele, então, iria julgar. Mas fato é que, em relação ao crédito presumido, imposto de renda e contribuição, o Supremo, lá no tema 957, disse que não era matéria constitucional, portanto, a decisão final sobre o assunto seria do STJ. E aí, então, eles suscitaram essa nova discussão, que foi o tema 1182, para dizer o seguinte: olha, aquele entendimento que eu tive lá para o crédito presumido, ele se aplica aos demais incentivos fiscais, ou seja, aquela premissa que eu adotei lá, violação a pacto federativo, conceito de receita, isso também se aplicaria para os demais benefícios? E aí, então, foi julgado, todos sabem disso, o processo ainda não transitou em julgado, a gente tem ali alguns embargos de declaração pendentes de julgamento, mas foram fixadas 3 teses, né, nesse julgado. A primeira delas para dizer, não, aquilo que foi decidido para o crédito presumido não se aplica para os demais benefícios, isenção, redução, diferimento e etc. E muito dentro dessa linha, foram fazer ali uma diferenciação, uma primeira diferenciação tratando da questão da recuperabilidade, né, do princípio da não cumulatividade, dizendo que esses incentivos, redução da base de cálculo, isenção no meio da cadeia, na verdade, são simples diferimentos, então aquilo que não foi pago por um contribuinte vai acabar sendo pago pelo outro porque ele não tem crédito, o que não aconteceria no crédito presumido, né, porque no crédito presumido você destaca o ICMS cheio, né, para que o outro lá da frente faça a compensação. E você acaba pagando um valor menor do que aquele que você efetivamente destaca. Então, isso acaba, de fato, representando um incentivo. E também, como disse a Janaína, a gente tem um outro aspecto, né? Eles chegam a falar, citam decisões do TRF, acho que 4ª região, 3ª região, em que fala a respeito dessa questão do benefício positivo, ou seja, no caso do crédito presumido, eu teria um acréscimo, eu teria uma receita, aí sim eu posso falar em tributá-lo ou não tributá-lo. No caso dos outros benefícios, nós teríamos um incentivo negativo. Então, na verdade, eu deixo de recolher. Então, teríamos essa diferença também. E aí é o que eles falaram mesmo: olha, não dá para querer duplicar o benefício. O contribuinte já tem uma redução de custo em relação a essa desoneração e aí quer ainda não sofrer a tributação sobre essa redução de custo, porque na hora que você tem uma redução de custo, logicamente você tem um lucro maior, né? Mas, assim, de forma bem rápida, de qualquer forma, nós temos também aí, em tese, uma violação ao Pacto Federativo, né? Porque, da mesma forma, você tem uma redução de custos por conta de um benefício que está sendo concedido ao contribuinte, que está sendo lá reduzido pela União a partir da tributação de parte. E aí, nesse ponto, é o que eu abro um parêntese. Eu também não vejo que qualquer isenção ou qualquer redução de base de cálculo seja uma subvenção. Aquelas que são dadas de forma geral, eu não considero que isso seja uma subvenção, e a gente tem um efeito importante, que eu vou falar no final, a respeito do efeito a partir da lei 14.789, que o Alessandro vai falar, porque se antes a gente estava discutindo exclusão, a partir de 2024 nós vamos discutir tributação. Então, se o contribuinte se arvorou, por exemplo, em querer deduzir da base de cálculo imposto de renda e contribuição social, por exemplo, o diferimento, agora eu quero saber o seguinte: e aí? Vai tributar o diferimento a partir de 2024? Ou seja, um diferimento que não tem nenhuma contrapartida, uma isenção que não tem nenhuma contrapartida, isso pode ser considerado como uma subvenção para fins de tributação a partir de 2024. Então, eu acho que esse ponto que a Janaína colocou no início ele é extremamente importante, porque a gente tem que definir o que de fato, dos incentivos fiscais, de fato é subvenção. Então, não estou dizendo que não possa ter subvenção via isenção, eu acho que não, é possível, mas eu acho que tem que ter uma contrapartida, tem que ter algo mais, tem que ter uma condicionante, tem que ser específico para aquele contribuinte para que a gente possa, então, ali entender que seja uma subvenção passível de
de exclusão no passado e passivo de eventual tributação a partir de 2024. E esse ponto não foi tratado pelo STJ. O STJ, ele parece, e eu também tenho a mesma interpretação que a Janaína fez do acordo, no seguinte sentido: olha, para o STJ, crédito presumido é uma coisa, isenção é outra, retorno da base de cálculo é outra. No caso da isenção e retorno da base de cálculo, isso não é passível conceitualmente de exclusão. Mas como a lei estabeleceu que pode excluir, e desde que respeitados os requisitos, eu admito que foi o segundo ponto da tese. E aí é interessante, a segunda tese é muito relevante, porque o STJ disse, olha, aquela constatação lá no capo de conceder o incentivo como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento, ela não precisa ser exigida previamente. Foi a segunda. Mas na terceira, ele restringiu. Apesar de não se poder exigir o requisito da implantação e da expansão, nada impede que a Receita faça uma fiscalização posterior e verifique se o dinheiro ficou na empresa. Mas qual que é a interpretação que eu faço dessa terceira? Não está ali exigindo o investimento propriamente. E aí nós começamos a interpretar de que a exigência do terceiro tópico, é a constituição da reserva, que a Janaína já até buscou lá no CPC, que já tinha a exigência de você constituir a reserva com o incentivo. Então, qual que é a interpretação que eu faço disso? O que o STJ disse foi, isenção e redução da base de cálculo, não tem essa história de subvenção, de excluir da base de cálculo do imposto de renda. Não, vai fazer o que a lei determina. A lei autorizou que seja excluído? Autorizou. Tem lá o parágrafo 4º equiparando todo e qualquer incentivo de ICMS a uma subvenção para investimento? Ok, então você pode deduzir, sim, o imposto de renda e a contribuição do imposto de renda e da contribuição, qualquer incentivo fiscal de ICMS, desde que você cumpra o requisito do artigo 30 e dos seus parágrafos. E segundo o STJ, ao contrário do que entendeu a Receita Federal, porque para a Receita Federal, a implementação do empreendimento ou sua expansão era um requisito da norma. O STJ disse que não, que se fosse exigir dessa forma, aquela equiparação perderia o seu efeito, não teria sentido, né? Então, a equiparação foi exatamente para dizer, olha, independente do benefício do ICMS ter sido concedido para a implantação ou expansão do empreendimento, você pode deduzir, desde que você cumpra as regras. E aí a regra ficou, me parece, isso não está claro, mas me parece que a regra ficou de não desviar, do dinheiro do incentivo não sair da empresa, ou seja, ficar lá na reserva a ser constituída. Então, no final das contas, depois dessa decisão do STJ, no tema 1182, nós tivemos, me parece, duas situações diferentes. Uma situação, a do crédito presumido, que ele poderia ser excluído da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição, independente do que estabelece a Lei Complementar 160. E aqui é importante, porque, na prática, nos processos judiciais, a gente já está vendo a União brigando naqueles processos que ainda estão tramitando do passado, já está brigando para dizer o seguinte, olha, com esse novo entendimento do STJ, para o crédito presumido também deve-se observar os requisitos. Por que isso é importante? Porque tem muita gente que deduziu crédito presumido e distribuiu lucro. Não tem reserva, não cumpriu com o requisito. Num primeiro momento, o STJ não falou nada de cumprir requisito. Ele disse simplesmente o seguinte, não é receita e a tributação disso viola o pacto federativo. Mas eles estão. Inclusive, tem um trechinho do ministro, que agora eu não vou lembrar qual que é, mas na hora dos debates eu lembro, ele chega a mencionar, olha, o julgamento lá do ERESP, do crédito presumido, foi virtual, não teve debate, então é preciso a gente amadurecer essa ideia do cumprimento do requisito, então dá-lhe uma margem para alguma alteração futura de entendimento. Mas
não teria muito a lógica essa alteração, porque eles próprios separaram, olha, isenção e redução é uma coisa, conceitualmente não tem que deduzir porque não compõe, já o crédito presumido, não, o crédito presumido é uma espécie de receita, mas não tem que ser tributado. Então, eles se diferenciaram uma coisa da outra. Então, não teria sentido agora dizer que também para o crédito presumido eu tenho que cumprir o requisito do artigo 30, porque senão, que diferenciação é essa? Para que foi feita essa diferenciação? Então, me parece que hoje a gente tem esse posicionamento. Para o crédito presumido, há uma autorização, em princípio, um precedente do STJ. Não é recurso repetitivo, né? Isso é importante a gente lembrar, porque o tema 1182 é recurso repetitivo. A primeira decisão de 2018 não é, mas lá reconhece, então, a não tributação do crédito presumido. E aqui a gente tem a não tributação também dos demais incentivos, mas desde que cumprido os requisitos legais. Bom, o assunto está resolvido? Me parece que não. Por quê? Porque, apesar do Supremo dizer que para o imposto de renda e contribuição social a matéria não é constitucional, para o PIS e COFINS ele diz que é. E ele está lá para julgar o processo. Não sei se vocês verificaram, mas esse processo chegou a ser julgado, né, no virtual, e nós tivemos, inclusive, uma decisão apertadíssima, inclusive com o voto final do ministro Fux. Ele votou por último, aí depois o Gilmar Mendes pediu um destaque. Eu lembro que eu acompanhava esse processo, o Gilmar Mendes, salvo engano, ele pediu destaque, era 11h30 da noite, uma sexta-feira. Eu lembro que eu estava acompanhando esse processo, o processo já tinha terminado. Mas como qualquer um podia voltar atrás, até meia-noite, que encerraria, ele foi lá e pediu destaque e anulou tudo, né? Porque, na verdade, com esse pedido, o processo volta a plenário e zeram os votos. E depois disso, nós tivemos várias alterações de composição. Então, se fizer lá os cálculos, provavelmente os ministros que saíram eram, em sua grande parte, eu não vou aqui afirmar, mas eram em grande parte os que votaram favorável ao contribuinte. Então, com a mudança de composição, me parece que a questão virou. Então, se o contribuinte tinha votos favoráveis lá naquela oportunidade, hoje os votos favoráveis me parece que, né, reduziram porque muitos saíram. E, pelo que eu apurei, o processo começa do zero em função do pedido de destaque. Então, é um processo extremamente importante. Eu não vi lá no processo a discussão de pacto federativo. Está discutindo questão de receita. E a gente teve um julgamento recente do Supremo, tratando de um crédito presumido de IPI, que ele diz que não é receita, mas com uma observação. O julgamento foi de PIS e COFINS cumulativo. Então, lá existem algumas razões que levam à conclusão de que no regime não cumulativo de PIS e COFINS, parece que há uma tendência do Supremo entender que é receita sim. Então, ficaria aí para a gente avaliar se ele vai ou se ele não vai decidir sobre a questão da violação ao Pacto Federativo. Mas me parece, inclusive, a gente eu participei de um evento com a pessoa da Receita Federal, logo no início da Lei 14.789, e ele disse, olha, a PGFN, a Receita, eles estão aguardando essa decisão do Supremo, porque essa decisão pode alterar, inclusive, o entendimento a respeito de imposto de renda, contribuição sobre o crédito presumido. Bom, para encerrar, Marciano, eu só gostaria de tratar de dois pontos aqui bem rápidos, que aí até para passar a bola para o Alessandro. Citar aqui, primeiro, uma solução de consulta que a gente teve recente, a 253 de 2023, uma solução da consulta da Receita, que a Receita volta a insistir na questão de que, para a dedução dos demais benefícios, há a exigência de que ele seja concedido como expansão de empreendimento, mas ela ressalva que não está vinculada ainda ao entendimento do STJ. Então, é uma solução de consulta que é respondida depois da decisão do STJ, mas como o acordo do STJ não transitou em julgado, ela então diz que não está vinculada e reitera o seu entendimento anterior. E um outro, que eu acho que é um ponto também bastante relevante, é de entender, afinal de contas, se nós estamos falando em dedução ou agora de tributação,
qual é, de fato, o montante desse benefício? Eu acho que é um ponto relevante que a gente tem que discutir. Isso agora vai ser muito importante. O que, de fato, é o benefício que antes poderia ser deduzido? Aqui, agora, eu estou falando especificamente do crédito presumido. Qual é o montante do benefício que antes podia ser deduzido e que agora, em tese, a Receita vai querer tributar em relação especificamente ao crédito presumido? E aqui eu tenho uma consulta, é uma consulta 12 de 2022, solução de consulta da Receita 12 de 2022, que a Receita trata desse assunto, embora no outro aspecto que ela tratava na questão da dedutibilidade. Por que eu estou dizendo isso? Crédito presumido. Na maior parte das vezes, o crédito presumido ele é concedido em detrimento do aproveitamento dos créditos normais. Então, a meu ver, não é correto dizer que o benefício que antes poderia ser deduzido e que agora vai ser tributado, não é o crédito presumido integral que está sendo concedido pelo Estado. Por quê? Porque uma parte desse crédito já era de direito do contribuinte. Então, pelo princípio da não cumulatividade, você tem créditos por entrada e débitos por saída. Então, vamos imaginar que ali, apurando créditos por entrada e débitos por saída, eu tenho ali um valor a pagar de R$ 10.000. Poxa, eu abro mão dos meus créditos do princípio da não cumulatividade, vou dizer aqui os créditos tradicionais, e recebo um crédito presumido. Com isso, ao invés de pagar 10.000, eu paguei 8. Portanto, o efetivo benefício não é o crédito presumido integral que eu estou recebendo do Estado, é a diferença. É a diferença a maior do benefício que eu tenho. Tratando de outra forma, imagina que eu tenho lá um crédito presumido de 9% para uma operação de 12, então eu tenho que pagar 3, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer um estorno de 7%, por exemplo, dos meus créditos. Então, o meu crédito presumido passível de tributação ou de dedução não é os 9 que eu recebi do Estado, e sim aquilo que eu ganhei a mais. E o que a gente tem percebido é que muitos contribuintes, quando deduziram os seus incentivos no passado, eles deduziram o crédito integral concedido pelo Estado, ou seja, o número que está lá no regime especial, por exemplo, que ele tem, e não fazendo essa contrapartida da diferença. Essa solução que eu cito, ela é do período anterior da dedução, a Receita responde, claro, favoravelmente a ela, dizendo, olha, você só pode deduzir a diferença entre o crédito presumido que você recebeu e o estorno que você teve que fazer. E isso pode variar mês a mês, essa apuração tem que ser acompanhada. Me parece que, da mesma forma, agora, se for exigir a tributação também só pode ser sobre a diferença daquilo que eu já tinha de direito com os meus créditos normais e aquilo mais que eu recebi do Estado, porque só isso que é o efetivo benefício. E, por fim, acho que vale a pena a gente depois falar um pouquinho também dessa autorregularização, né? Que está aí, é uma autorregularização voltada para a subvenção para investimento, mas um grande ponto que eu levanto é saber, afinal de contas, hoje, o que é uma subvenção para investimento que não foi deduzida de forma correta, né? Porque a autorregularização está nesse sentido. Olha, você é contribuinte que deduziu subvenção para investimento sem cumprir as normas legais até 31 de dezembro de 2023, pode vir aqui acertar a sua situação e o desconto é absurdo, né? Você tem praticamente fica 20%, até o principal eles estão perdoando. Então, é um ponto de atenção também que a gente pode depois, não sei se o Alessandro vai tratar desse assunto, mas a gente pode depois falar um pouquinho, debater, afinal de contas, o que entra nessa autorregularização aí na visão, né, lógico, do contribuinte e da Receita. Então, Marciano, era isso que eu queria falar, fico à disposição também para os debates e agradeço aí a atenção dos que ouviram. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo Rios, pela exposição, que certamente ajudou a esclarecer ainda mais essa pendenga que já dura muitos anos. E vou passar a palavra, sem mais delongas, agora ao professor Alessandro Cardoso, que é mestre em Direito Tributário
pela UFMG, doutor em Direito pela PUC Minas e, além de advogado, dá aulas também no Instituto de Educação Continuada do IEC PUC Minas. Alessandro, muito obrigado pela presença, você tem a palavra. Boa noite, Marciano, boa noite, Janaína, Marcelo, boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao Marciano e o IEF, na pessoa do Marcelo, pelo convite, muito bacana estar podendo aqui debater com vocês esse tema que atualmente é um dos principais temas de contencioso tributário, né? Na última estimativa que eu vi da PGFN, ela já tinha contabilizado mais de 250 ações de contribuintes, e essa discussão, esse contencioso, ele surge, é um novo contencioso, né? O Marcelo já colocou muito bem o estado da arte da jurisprudência do STJ no que se refere à interpretação da legislação pretérita, o artigo 30 da 12973, e os parágrafos, com seus parágrafos 4º e 5º, instituído pela Lei Complementar 160 de 2017, mas a partir de agosto de 2023, com a publicação da medida provisória 1185, posteriormente convertida na Lei 14.789 de 23, com vigência e a partir do dia 1º de janeiro desse ano, surge uma nova controvérsia, porque a União Federal, né, o Poder Executivo, através da medida provisória convertida em lei pelo Congresso Nacional, altera de forma substanciosa o tratamento tributário das subvenções. Fazendo aqui um breve apanhado do atual tratamento dado pela Lei 14.789. Então, as principais alterações, nós temos a partir de janeiro de 2024, a tributação das receitas de subvenções para investimentos, né, inclusive aquelas concedidas mediante isenção, redução de base de cálculo, pelo IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Então, determina-se, né, o próprio Marcelo comentou que a gente sai de uma questão, de uma análise de exclusão para uma outra ótica, da ótica da tributação objetiva das receitas de subvenção para investimentos. Em contrapartida, os contribuintes que estejam no lucro real vão ter o direito de apropriar um crédito fiscal sobre a receita de subvenção para investimento, calculado à alíquota de 25%. E aí a norma vai trazer requisitos para essa apropriação de crédito. Né? Primeiro, somente as receitas vinculadas a subvenções concedidas para implantação ou expansão de empreendimentos que tenham sido previamente tributados pelo IR e pela CSL serão incluídas na apuração do crédito fiscal. A tributação das receitas de subvenção para investimentos vai ser considerada no cálculo do crédito, no ajuste anual, e a previsão da não incidência de RCS, PIS e COFINS sobre esse crédito fiscal, que vai fazer contrapartida à tributação dos valores da receita, considerada de receita da subvenção para investimentos. Para fazer jus a esse crédito, o contribuinte vai ter que fazer uma prévia habilitação na Receita Federal, na forma de decisão normativa 2170 de 2023, como requisito para utilização dos créditos fiscais. Apurar o crédito fiscal, então, jogado sobre essa base de receita de subvenção para investimento com a alíquota de 25%, esse crédito fiscal apurado vai poder ser compensado com débito de IRPJ ou outros tributos federais, ou mesmo ressarcido após o reconhecimento das receitas de subvenção correspondentes à apuração do próprio crédito. E a norma vem prever também que a utilização dos valores contabilizados antes da vigência da lei, como reserva de incentivos fiscais, somente poderão ser consideradas para absorção de prejuízo fiscal ou para aumento do capital social. É interessante destacar também que as receitas de subvenção que poderão ser computadas no cálculo desse crédito não poderão exceder a parcela de depreciação, amortização ou exaustão dos bens de capitais ou as despesas de locação, arrendamento de ativos relacionados à implantação ou expansão do empreendimento econômico. E aí, fazendo um resumo dos requisitos, né, são requisitos, então, quais são os requisitos cumulativos para o contribuinte fazer jus ao crédito fiscal? Haver o ato concessivo de subvenção anterior à implantação ou expansão do empreendimento. O ato concessivo,
esse ato concessivo ele deve estabelecer expressamente as condições e as contrapartidas relativas à implantação ou expansão do empreendimento para configurar a chamada subvenção para investimento. Acho que nós vamos poder discutir um pouco, né, o que é esse conceito de subvenção para investimento, subvenção para custeio, a Janaína colocou, que é uma classificação jurídica e não contábil, e ela traz também problemas de ordem interpretativa. Apurado, então, nós temos esse cenário agora de tributação das receitas com a contrapartida do crédito fiscal. Isso tem levado os contribuintes, né, ao judiciário, visando o reconhecimento da ilegalidade / inconstitucionalidade desse novo tratamento fiscal, muito centrado na jurisprudência do STJ, tanto no RESP como no tema 1182. Inclusive, os embargos de declaração do tema 1182 estão na pauta de quinta-feira da primeira sessão. Vamos ver se vai ser efetivamente julgado, mas se for julgado, vai ser importante para a gente ter uma maior definição do que foi julgado no tema 1182. A medida provisória 1185 é objeto de uma ADIM, que é a ADIM 7551, e a Lei 14789 é objeto de outra ADIM, essa da CNI, que é a ADIM 7064. Todas as duas ADIMs não tiveram análise de pedido liminar cautelar, foi postergado para análise do mérito. Vou chamar a atenção, de entrar um pouco no contexto da discussão, de alguns pontos de dúvida que tem gerado a aplicação da 14789. Vou chamar a atenção pelo artigo 17 da lei. Inclusive, nós temos ações no escritório de empresas da Zona Franca de Manaus arguindo a aplicação desse artigo 17. O que dispõe o artigo 17? Ele dispõe que o disposto na lei não impedirá a fruição de incentivos fiscais federais relativo ao IRPJ e à CSL e a contribuição para o PIS e a COFINS concedidos por lei específica, inclusive os benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus e às áreas de atuação da Sudene e da Sudão. Gera uma dúvida interpretativa quando a norma coloca não impedirá a fruição de incentivos fiscais federais, né? Então, primeiro, a norma, em hora nenhuma, estaria impedindo a fruição de qualquer benefício. Você está fazendo um tratamento fiscal tributário para os incentivos de ICMS. Quando a norma traz essa previsão de uma ressalva de que o sistema de tributação da 14789 não poderá impedir a fruição dos incentivos fiscais federais, uma das interpretações é que ela estaria excluindo os incentivos fiscais federais e da Zona Franca de Manaus e da Sudene e da Sudã da base de incidência da norma, porque a norma, de qualquer forma, estaria reduzindo, né, o efeito do incentivo fiscal federal. Quando a gente vai no trâmite legislativo da medida provisória dessa conversão em lei, na comissão mista que discutiu a medida provisória, esse dispositivo ele foi objeto de uma menção, né, de uma justificativa expressa, e essa justificativa que ela consigna, que não faz, né, abre aspas, não faz o menor sentido qualquer proposta de criar embaraços ou dificultar a utilização desse benefício para as empresas que se habilitam junto à Sudã, Sudene e à Zona Franca e se comprometem a fazer investimentos de monta na região, como a MP 1185 está se propondo fazer com toda e qualquer subvenção para a implantação e expansão de empreendimento econômico, seja ela federal, estadual ou municipal. Então, a correta interpretação desse artigo 17 é um ponto a ser analisado, e outros pontos que a gente pode colocar aqui para o debate. Para dar aplicação, né, da legalidade da aplicação da 14789, a tributação dos créditos presumidos, né, o próprio Marcelo colocou muito bem, no RESP 1.517.492, a primeira sessão do STJ entendeu que não seria possível a tributação dos créditos presumidos de ICMS, porque haveria violação ao Pacto Federativo. O próprio conceito jurídico de receita tributável pelo PIS e COFINS, que vai ser objeto, aí sim,
do julgamento do STF no tema 843. Efetivamente, o tema 843, quando ele foi em pauta no plenário virtual, ele chegou a ter maioria de votos pela não incidência, acompanhando o voto da época do ministro Marco Aurélio. E aí tem aquela discussão se os benefícios fiscais de ICMS eles configurariam receita nova decorrente, né, da operação do contribuinte, ou se, na verdade, ele seria uma simples forma de transferência patrimonial, né, que não gerariam um incremento de receita no patrimônio do contribuinte, seria, sim, uma redução de custos. Aí nós já temos dois argumentos, né, dois argumentos de controvérsia. A questão dos créditos presumidos de ICMS, a não tributação, a consideração como não receita tributável para o PIS e COFINS. Um outro ponto que tem gerado alguma controvérsia ou dúvida é o momento da tributação das receitas de subvenção. A Lei 14.789 dispõe que as receitas de subvenção relacionadas às despesas de depreciação, amortização ou exaustão ou de locação ou arrendamento de bens capitais serão tributadas apenas no ajuste anual. Mas qual seria o momento de tributação das receitas de subvenção não vinculados a ativos depreciáveis? Ou seja, há um tratamento, a previsão expressa do momento da tributação para os ativos depreciáveis, mas não há um regramento específico para os ativos não depreciáveis. A outra questão que a gente tem discutido bastante é o tratamento dos chamados benefícios negativos de ICMS, redução de base de cálculo, isenção ou diferimento, se eles podem ou não ser reconhecidos como ingresso. Aí nós entramos, né, o próprio Marcelo também comentou, no próprio conceito do efeito de recuperação, né? A própria doutrina reconhece que, com relação à isenção, base de cálculo ou próprio diferimento estrito sensu, nós temos, na verdade, um diferimento da incidência do tributo na cadeia, porque aquele contribuinte ele vai promover a transferência, a venda daquele produto subvencionado, né, daquela atividade subvencionada, vai ter que se tornar os créditos integral ou proporcional, e isso vai fazer uma recuperabilidade posterior em favor do ente tributante. E a própria questão da segurança jurídica e da coisa julgada, né? Então, no caso de contribuintes que tiveram o direito reconhecido, né, o direito de excluir do lucro real as receitas de subvenções vinculadas a benefícios fiscais de ICMS em decisões judiciais transitadas em julgado, com base na legislação anterior, mas decisões que reconheceram ou que não se trata de receita tributável, ou, no caso do crédito presumido, que a sua tributação viola o pacto federativo, se essas coisas julgadas elas produziriam efeito ou não em face à Lei 14.789. Nós temos acompanhado, né, o andamento dessas discussões, já existem várias decisões liminares em primeira instância favoráveis ao pleito do contribuinte, ainda não tem a análise em face de tribunal, né, tanto TRF ou muito menos STJ, mas existe aí uma macrolitigância fiscal com relação à Lei 14.789, e aí entra a autorregularização, né? A autorregularização vem aí para o período pretérito, mas vem com uma forma de arrecadação, né, por parte da Receita Federal, e também traz uma dúvida, uma necessidade de análise pelos contribuintes, que se é favorável ou não, as reduções são substanciosas, né? A Instrução Normativa 2184, de 2 de abril desse ano, tornou pública a proposta de autorregularização com relação às subvenções, e aí é uma subvenção que aparca a vigência do artigo 30 da Lei 12.973, com as alterações da Lei Complementar 160. E aí vários contribuintes estão avaliando se há passivo, né, se ele deu o tratamento correto naquela época, se ele cumpriu ou não os requisitos do artigo 30,
porque a ação normativa ela traz duas formas de liquidação dos débitos. Pagamento da dívida consolidada com redução de 80% em até 12 parcelas mensais, aí uma redução bastante significativa, ou, na segunda modalidade, um pagamento de, no mínimo, de uma entrada de 5% do valor da dívida consolidada sem redução, em até 5 parcelas mensais, e o saldo, após a redução desse valor pago, a ser pago em 60 parcelas mensais, com redução de 50% do valor remanescente, ou até 84 parcelas mensais, com redução de 35% do valor do débito. Mas aí nós caímos na necessidade de se analisar, primeiro, a situação concreta de cada contribuinte, se ele, o tratamento que ele deu à sua receita de subvenção, ao efeito fiscal da subvenção, cumpriu ou não os ditames do artigo 30 da Lei 12.973, e também como é que fica a situação dele em face dos dois precedentes do STJ, tanto do ERESP quanto do tema 1182. O Marcelo colocou uma questão muito relevante no caso do crédito presumido, que é não tratamento do crédito presumido total como sendo um incentivo, né? Na verdade, somente a parcela do crédito presumido que ultrapassa o crédito ordinário de ICMS é uma parcela subsidiada pelo respectivo Estado, né? Porque senão você estaria tributando uma parcela referente ao crédito padrão, né? O crédito normal de ICMS. Então, se trata de uma discussão bastante atual, que ainda está aguardando, né, um andamento da evolução da jurisprudência. A Receita Federal defende, né, a legalidade da 14.789, inclusive com a sua interpretação do que seria o tratamento fiscal anterior, no caso do artigo 30, aquela discussão bem colocada pelo Marcelo, de que, no entendimento da Receita, mesmo após a alteração da Lei Complementar 160, haveria a sua abrangência somente para aqueles benefícios que sejam de investimento, né, implantação, expansão de empreendimento do contribuinte, desse contabilizado como reserva de lucro não distribuído a sócios. Então, nesse caso, a gente tem um contexto aí a ser avaliado. Marcelo, como já tanto a Janaína como o Marcelo trataram bastante da matéria com muita profundidade, eu quis trazer só, né, um resumo do contexto atual da tributação pela 14.789. Fico à disposição para os debates. Muito bem, muito obrigado, Alessandro, por essa abordagem sobre os aspectos mais controvertidos dessa nova lei e também sobre a regularização, né? Então, eu agradeço mais uma vez as três pessoas que fizeram as exposições. Agora nós vamos começar numa fase de debates, perguntas. Nós temos aqui 13 pessoas na nossa sessão e peço então que elas se prontifiquem a fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu vou fazer breves comentários, né? Um tema tão interessante, começando da palestra do Alessandro. Vejam, esse percentual de redução de 80%, que o Marcelo já tinha mais ou menos comentado, o Alessandro agora deu esses detalhes, eu acho que eles refletem duas coisas. Primeiro, o tanto que o governo federal está precisando de recursos, né? A meta de superávit primário sendo revista, várias coisas acontecendo. Então, vejam a necessidade do credor, né? Que dá uma redução. Não era tão comum assim esse tipo de redução sobre o principal, né? Era mais comum sobre os juros. Mas a segunda coisa que eu acho que isso mostra é o quanto o governo sabe que essa discussão sobre se as empresas cumpriram ou não os requisitos do artigo 30, etc., é uma discussão que ainda tem fôlego para muitos anos, né? Para muitos anos e para muitos argumentos que ainda não foram. Então, como o governo sabe disso, ele tem que oferecer muito para as empresas, né? Para as empresas poderem efetivamente se animarem. Bom, e o que foi colocado aqui, eu acho que o Marcelo, com relação a esse ponto que o Marcelo levantou do valor, né, do crédito presumido, no sentido de o valor que efetivamente foi reduzido do passivo da empresa, né? Sem dúvida não é o valor total do crédito presumido, e sim a diferença entre ele e os créditos normais. Eu estou de acordo com relação a isso.
E, de fato, muitas reduções do valor a pagar a título de tributos não me parece que configuram subvenções econômicas. Por exemplo, imagine uma locadora. Aqui não vou falar exatamente de CMS, né? Mas imagina o IPVA de uma locadora. Nós pagamos 4%, mas a locadora paga meio. Não faz sentido ela na contabilidade dela registrar né, um débito de 4 e depois um crédito de 3,5 para poder no final. Aquilo ali não é uma subvenção econômica. E aí, o fato de se registrar uma despesa menor do que, digamos assim, a despesa de outros contribuintes, tem um impacto no imposto de renda, e a Janaína me parece que foi muito feliz em mostrar que aquele raciocínio do STJ, nesse julgamento de 2023, é um raciocínio que eu diria que não só contábil, mas também economicamente, ele é falho, porque para fins do imposto de renda da pessoa jurídica, da CSL imposto de renda, tanto faz, como a Janaína colocou, a empresa colocar uma despesa cheia e depois um crédito presumido, como também colocar uma despesa pelo líquido, porque o lucro da empresa, nos dois casos, né, vai aumentar, o resultado dela vai ter esse impacto, para fins de R de CSL. Então, o STJ não está correto em dizer que, como não houve um crédito presumido, logo, isso não tá impactando o resultado. Está sim. Agora, para PIS e para COFINS, me parece que faz diferença sim. Porque se a empresa, por exemplo, imaginem que uma empresa decida, mesmo tendo crédito presumido, ela decide colocar a despesa pelo líquido. Tá? Se ela coloca a despesa pelo líquido, veja, para fins de imposto de renda e CSL, continua sendo impactado. Mas ela não vai ter uma receita de PIS e COFINS para poder efetivamente tributar. Né? Porque isso é interessante. Pô. Você se lembra daquela questão de reembolso de despesas, né? De aquela coisa do líquido, ou seja, para o IR e para a CSL, o líquido ou o bruto não interfere. Mas para o PIS e para a COFINS, sim. Né? Então, nesse sentido, me parece que o Marcelo levantou essa bola quando ele disse muitas coisas que, na verdade, não são subvenções econômicas. A nova lei não vai conseguir tributar pelo PIS e pela COFINS, pelo PIS e pela COFINS, porque é pelo imposto de renda e pela CSL, aí vai ser por um ou por outro. Mas, então, por exemplo, se uma pessoa tem um benefício negativo, né, uma empresa tem um benefício negativo, e ela vai registrar corretamente no resultado dela uma despesa pelo líquido, e não é uma subvenção econômica, não faz sentido, então, mesmo com a nova lei, o governo querer tributar pelo PIS e pela COFINS, né? Agora, pelo IR e pela CSL, né? Mesmo ela registrando pelo líquido, isso vai impactar. Aí, se ela fizer uma exclusão do imposto de renda da CSL, aí sim, a nova lei vai dizer, não, independente de ser subvenção, não ser subvenção, você não pode fazer essa exclusão, né? Então, na verdade, é um tema que vamos pensar aí nos juízes, nas juízas, nos desembargadores, nas desembargadores. É um tema que, gente, a gente fala desse tema, o pessoal está aqui ouvindo a gente, que a gente tem 20 anos, a Janaína menos, né, do que eu, Marcelo, o Alessandro, mas até mais, vendo as coisas do ponto de vista fiscal, contábil, econômico, conversando, para pessoas que estão vendo esse assunto, né, meio que formalmente, sem ter uma vivência anterior, é muito difícil. Mas, de fato, eu concordo com a Janaína que aquela visão do STJ, ao fazer essa diferenciação, não se justifica. E também o Marcelo disse bem que ainda paira uma grande dúvida no ar, que é exatamente quais são os requisitos exigidos pelo artigo 30 daquela lei de 2014 e por que a lei 160 mudou nisso tudo. Se a Lei 160 simplesmente disse assim, o fato de serem benefícios inconstitucionais, porque de fato eram, né? O fato de serem benefícios concedidos ilegalmente pelos estados não vai tirá-los da condição de possíveis subvenções econômicas. É uma possível interpretação. Mas a outra interpretação seria, olha, não só o fato de serem ilegais, né, concedidos ilegalmente, não vai atrapalhar, como eles serão considerados sob qualquer ponto de vista, como subvenções a serem retiradas do lucro. Aí ou seja, a lei não diz muito claramente uma coisa e outra, e o STJ lá em 2017, 18, quando ele julgou aquele RESC, ele também não quis diferenciar isso, ele simplesmente foi pela questão constitucional do Pacto Federativo e, na minha opinião, deu claramente a entender que
não era preciso que a empresa fizesse nenhuma demonstração de que fez reserva ou de que aplicou, etc. Simplesmente porque o Estado teria aberto mão desse valor, a União não poderia tributar, né? Agora, me parece que o fato do STF, e aqui eu vou encerrar, ter falado lá atrás que não havia elemento constitucional, não havia questão constitucional no que diz respeito aos reflexos do IRPJ e da CSL, naquele momento eu acho que ainda não havia o RESP do STJ, porque o RESP do STJ é constitucional até o último fio do cabelo, no sentido de dizer é uma violação ao Pacto Federativo, é uma violação à Federação, à União e o Estado, etc. Então, não me surpreenderia se o STF, a partir desse julgamento aí do PIS e da COFINS, que o Marcelo já mencionou, que as chances do contribuinte ficam um pouco reduzidas em função das mudanças, né, na composição, que o STF também fosse verificar o tema. E é isso que mais ou menos vai definir a sorte dessa lei nova, né? Se o STF apoia a visão do STJ anterior, eu acho que essa lei nova é meio que fadada a, se não ter muitos efeitos, a ter efeitos muito reduzidos, né? Porque o Pacto Federativo ele continua vigorando, né? Enfim, é um tema que é muito interessante e que acho que com essa mesa de hoje as pessoas que assistirem esse vídeo, né, vão ter muito mais condição de descobrir alguns aspectos interessantes. Queria perguntar, então, para a Raquel, para o Rafael, para Mara Rúbia, que eu Marciano, cumprimento. depois eu só queria fazer um comentário, até ouvir os colegas a respeito até desse ponto que você colocou. A hora que eu puder, eu falo aí. Sim, sim. A hora que Tá. eu ver se tem alguma pessoa querendo fazer perguntas, eu já te peço para você incluir na sua manifestação esse ponto. Então, Anteia, Daniele, pessoas aqui muito queridas de todos nós, que já participaram de mesas aqui do IF. Está aberta a palavra para vocês poderem fazer perguntas e colocações, comentários, e depois a gente vai ter mais um bloco de intervenções dos palestrantes para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui se no chat. Ainda não. Alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Bom, então, Marcelo, vou voltar a palavra para você e colocar, como eu fiz algumas, né, pontuações aqui para você, o Alessandro e a Janaína, para agregarem algumas questões adicionais. Eu queria criar aqui um raciocínio em relação ao futuro, né? A questão a partir de janeiro de 2024, especificamente em relação aos outros benefícios. Porque, veja bem, concordo, Marciano, em relação ao PIS e à COFINS, considerando que a gente está tratando de redução de despesa, não vai ser reconhecido propriamente como uma receita, acho mais difícil da Receita Federal querer tributar, querer considerar isso como uma receita de subvenção. Agora, eu acho também que o efeito, quando você diz de dedução, ele acaba que não vai existir, porque o que o STJ entendeu é de que os outros benefícios, certo ou errado, o Alessandro lembrou bem, vão ter os embargos de declaração, acho pouco provável de alterar alguma coisa, mas enfim, vai ter. Mas até agora o que ele entendeu é que os outros benefícios só podem ser deduzidos se cumpridos os requisitos da lei. E a lei foi revogada. Então, eu acho difícil a gente agora falar em dedutibilidade do imposto de renda e contribuição de isenção e redução do bate-cálculo. Então, eu acho que a discussão daqui para frente, ela fica focada no crédito presumido, me parece. Por quê? No crédito presumido, de fato, eu vou ter, aspas, uma receita de subvenção, né? E se nós não tivermos, como o Alessandro colocou, uma decisão, uma liminar, etc., vamos ter a possibilidade, sim, de uma tributação, tanto né, uma glosa da exclusão do imposto de renda e contribuição e uma tributação de PIS e COFINS em cima desse benefício, que é algo que me parece que é novo. Não se discutia muito em ações em contenciosos essa questão específica do PIS e COFINS, e agora ela vem com toda a força, porque, veja, o PIS e COFINS ele machuca mais do que o próprio imposto de renda, porque o imposto de renda
é lucro, né? Mas no caso do PIS e COFINS, você vai ter que tirar dinheiro do bolso. Então, veja bem, você vendeu uma mercadoria, recebeu 10 mil reais, e se você tiver um diferimento de 18% e a receita lá, o diferimento não, desculpa, um crédito presumido lá elevado, por exemplo, o setor de carne, tem crédito presumido de 99,9% do CMS. Então, ele paga 0,1%. Então, o crédito presumido é bastante elevado. Então, o tamanho dessa receita ele é bem representativo. E um ponto que eu também gostaria de colocar para o debate, e até ouvir os demais, é uma questão até prática, porque essa receita de subvenção do crédito presumido, ela vai acompanhar a tributação da mercadoria beneficiada. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar a carne. A carne, ela tem PIS/COFINS zero, alíquota zero de PIS/COFINS. Então, eu não tributo PIS/COFINS de carne, mas eu vou ter que tributar a receita eventual de subvenção decorrente do crédito presumido de ICMS que eu tenho. Eu estou entendendo que sim, que a alíquota zero ela é específica para a receita de venda de carne. E a receita de subvenção não é a receita de venda de carne. Então, isso impacta ainda mais, porque o sujeito não tem PIS/COFINS, mas vai ter PIS/COFINS sobre a receita de subvenção do ICMS que ele teve na operação. Então, fechando a minha colocação, eu acho que daqui para frente, na minha visão, diferimento, imposto de renda e etc., eu acho que a gente não vai ter muito o que mais discutir, pelo menos no primeiro momento, uma vez que a lei que o STJ se baseou para dizer que é possível a dedução, ela está revogada. Então, acho que não vai ter mesmo tributação, não pode ter tributação de PIS e COFINS sobre isenção e redução, bem como colocou a Janaína, e também nós não vamos poder mais excluir. Então, isso aí vai ter, a não ser que a gente discuta, né? E aí seria possível que a gente discuta também para a Receita, para a isenção, o Pacto Federativo no âmbito do Supremo, porque o STJ diz que para esses benefícios aí não tem violação ao Pacto Federativo. Então, era essa a consideração que eu queria fazer. Muito bem. Obrigado, Marcelo. Temos aqui uma participação da Daniele Victor perguntando se vocês acham que o judiciário foi correto em diferenciar o caso de estornos de débitos, né, os benefícios na forma de estorno ou redução de débitos e o benefício do crédito presumido. Segundo ela, está havendo muita dificuldade dos juízes em compreender as semelhanças entre os casos para aplicação das conclusões do RESP. É o que a Daniele Victor colocou. E o Marcelo também lançou algumas questões. Então, eu indago ao Alessandro e à Janaína se eles querem se manifestar sobre isso que o Marcelo colocou, sobre alguma coisa que eu falei, e aproveitando e falar também sobre essa observação da Daniele Victor, no sentido da diferenciação que o STJ fez entre esses benefícios positivos e negativos. E com isso a gente já pode caminhar, depois da participação de vocês, para o encerramento. Janaína, à vontade. Obrigada. Posso falar rapidinho aqui? Bom, eu acho que, pensando primeiro na manifestação do Marcelo e especialmente sobre a questão, sobre a Lei 14.789, eu acho que o que me incomodou bastante, o Alessandro também comentou, é justamente sobre essa questão do momento da tributação, né? Tem essa dúvida aí sobre como que a gente faz quando não está vinculado a um ativo. Eu acho que o primeiro ponto é que, em alguma medida, a gente vai ter uma redução do que é subvenção, né? Então, acho que as empresas hoje, muito do que hoje é considerado subvenção, as empresas vão passar a entender que não é, seja porque, né, passou a ser um problema, né? Então, assim, e porque eu acho que os critérios eles são mais restritos mesmo, então eu acho que essa questão do momento realmente ainda é um pouco nebulosa, e aí eu levanto uma dúvida, né? Que eu imagino que
especialmente ali no compliance, na consultoria tributária, eu acho que vai ser uma questão que os clientes vão trazer, que é eu tenho o mesmo benefício desde 2019, 15, etc. E aí eu estou considerando que é subvenção. E agora? Eu continuo considerando que é subvenção? Eu mudo meu tratamento? Como é que isso fica em relação à receita, né? Será que se em 2024 eu deixo de tratar como subvenção? Isso é uma assunção, né? Um reconhecimento em relação ao meu passado? E aí, se eu estou mudando o meu tratamento, eu automaticamente daria margem para a receita vir me autuar em relação aos últimos 5 anos. Então, acho que isso aqui é uma dúvida que surge aí para quem tem que tomar a decisão, né, sobre como tratar daqui para frente essas questões. E, enfim, acho que da lei nova aí, esse é o minha principal dúvida aí em termos de interpretação. Sobre o comentário da Daniele, eu confesso que não tenho grande experiência com casos de estorno de débito, acho que eu tenho visto realmente mais concessão de crédito, outorga, enfim, mas me parece que o estorno de débito também teria, né, que eu acho que é o principal argumento, que eu acho que é o argumento mais relevante mesmo, é a lógica ali do benefício positivo de CMS, né? Então, me parece que o estorno também teria esse elemento, que eu acho que é o que faz mais sentido aí nessa confusão de teses. Eu acho que o argumento do benefício positivo é bastante forte, e acho que ele também se aplicaria em relação ao estorno. Mas, de fato, acho que entra aí o comentário do Marciano, né? Realmente é um assunto bastante, né, cheio de minúcias, então acho que é difícil mesmo de conseguir traduzir isso para um juiz que tem que saber de tributário e tem que saber de licitação e de, enfim, N outros assuntos. Obrigado, Janaína. Vou passar a palavra aqui para o Alessandro. Eu também, o do estouro de débitos não é um benefício tão comum de ser visto. Aí eu concordo com a Janaína, eu interpreto ele como sendo um benefício positivo, porque ele é um redutor do débito. Tal qual o crédito presumido, que reduz o débito, né, apurado no mês, o estorno ele também extingue o crédito já vinculado ao débito. É diferente do chamado benefício negativo, que ele difere ou ele impede o surgimento da obrigação tributária ou a sua quantificação, né, uma redução de base de cálculo. Então, ela nem surge, já não surge na integralidade ou é diferido a sua exigência. Então, eu entendo que aí, nesse caso, entraria na mesma lógica do crédito presumido, até pela lógica do efeito oneroso para o Estado, né? O Estado tem um efeito oneroso também nesse estorno de débito. Então, para mim, na lógica do ERESP e do tema 1182, ele não entraria nos benefícios negativos, ele entraria na mesma sistemática do crédito presumido. Um ponto que eu ia colocar, que eu não acabei pulando ele aqui nas anotações, é a própria eficácia da Lei Complementar 160. Porque uma leitura que você, quando teve a Lei Complementar, quando ela foi promulgada, se tinha duas interpretações. Ou que ela fosse uma norma interpretativa, aí ela retroagiria, né? Vários contribuintes buscaram essa interpretação, ou ela seria uma lei complementar para dirimir conflito impositivo entre entes tributantes, né? Que na prática foi isso que ela buscou fazer, ou pelo menos ela implementa isso ao equiparar as subvenções, né, todas como sendo de investimento. Se ela for considerada uma lei complementar para dirimir conflito de competência, né, seria a incidência do IR sobre a parcela do ICMS desonerado, subsidiado, ela poderia ser revogada por uma lei ordinária? Porque há a revogação do artigo 30 total, inclusive com o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. É meio estranho, porque ou ela é uma lei complementar só em sentido formal e em sentido material ela é simplesmente uma lei ordinária, que é uma interpretação, ela poderia ser revogada normalmente pela 14789. Agora, se entender que ela tem uma função efetivamente de lei complementar,
eu fico na dúvida se poderia revogar o parágrafo 4º e o parágrafo 5º uma lei ordinária, né? Esse foi um ponto que... porque tem ações judiciais que estão arguindo isso, hein? A ilegalidade da Lei 14.789 para revogar o tratamento dado às subvenções pela Lei Complementar 160. E aí um comentário que, na esteira do que o Marciano comentou, como que é mais um exemplo de como as teses tributárias não conseguem ser finalizadas, né, com algum mínimo de agilidade pelo STJ e pelo STF. Então, a partir do momento que se posterga por décadas, por anos, né, questões tributárias que poderiam ser facilmente resolvidos em repetitivo ou em repercussão geral, né, de forma mais rápida, e evitar a macrolitigância, a exponenciação dos valores envolvidos, acaba abrindo brecha para que seja tentado resolver pela via legislativa. Aí, quando tenta se resolver controvérsias pela via legislativa, normalmente o que a gente vê é a instalação de um segundo capítulo da controvérsia. Ela só muda né, de norma e de tratamento fiscal legal. Raramente a matéria legislativa consegue pacificar uma matéria que já é controvertida quando se refere a interpretações de conceitos tributários, né, de incidência. E aí esse é mais um exemplo, né? O tema 843, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque para evitar a sua finalização. A matéria com relação à subvenção no STJ demorou muito tempo para ser analisada, e provavelmente esse tema da 14.789, como o Marciano disse, a autorregularização veio para a União tentar receber agora uma parte do que ela tem de previsão de receber com relação a essa matéria, porque se depender da pacificação jurisprudencial, isso vai demorar bastante. Muito bem. Muito obrigado a todos que participaram. Eu vou só fazer uma última observação, é que é como se o STJ, lá naquele julgado de 2017, ele tivesse transformado todos os casos de créditos presumidos em ICMS necessariamente em subvenção econômica, né? Independente de o que fazer com o dinheiro, etc. E agora a nova lei, como a Janaína colocou, a nova lei, na verdade, ela vai desfazer em quase todos os casos, porque dificilmente você tem um crédito presumido em que o contribuinte tem que comprar uma coisa, tem que construir uma fábrica, não tem isso, os créditos presumidos não são feitos para isso. Então, essa lei, como a Janaína colocou, ela trabalha no sentido de reduzir ao máximo o número de subvenções econômicas de fato qualificáveis para terem o tratamento que a nova lei dá, né? Então, o caso do crédito presumido, ele antes ele era necessariamente subvenção, e agora, eu acho que 99% dos casos, o contribuinte não vai conseguir demonstrar, né? Não vai ser nem habilitado, né? naquela fase prévia, né? E aquela questão, né? As leis tributárias são feitas já no legislativo de uma maneira que dá margem a muitas dúvidas. O judiciário não consegue dirimir essas dúvidas, e aí nós vamos chegando num nível de, né, o tempo vai passando, e aí hoje em dia eu vejo o legislativo, por exemplo, muito permeável às demandas dos contribuintes, inclusive podendo fazer leis interpretativas, como foi o caso da Lei 160. Por exemplo, eu não acho que seria nada surpresa, nenhuma surpresa, se, por exemplo, um deputado agora faz um projeto de lei ordinária para dar uma interpretação a essa lei 14.789, retroativa para evitar isso e isso. Aliás, o caso das igrejas, né, o caso da tributação das igrejas, isso foi feito, algumas leis retroativas. Enfim, essa tese que o Alessandro colocou da Lei 160 ser uma lei que está dirimindo conflitos, é uma tese bastante engenhosa, depende da interpretação que você dá da própria Lei, né, 160, porque, por exemplo, ela tinha que ser lei complementar para efeito do ICMS, para efeito de tratar sobre formas de isenção, né, aquela sistemática da guerra fiscal. Para isso ela tinha que ser lei complementar, mas ela também, qual a característica que ela tem? Enfim, a gente entra realmente numa barafunda de tantas questões que, se para a gente é complicado, né, você tem que parar tudo, pensar e discutir, fazer essas coisas como nós fizemos aqui hoje, você imagina para a maioria das pessoas no judiciário que tem uma visão disso muito superficial
e, portanto, os capítulos vão se avolumando aí. Bom, mas de fato, acho que a gente contribuiu para essa discussão, porque tivemos uma mesa de debate muito interessante, com questões constitucionais, questões contábeis, né, questões do próprio do PIS e da COFINS, da CSL. Então, fica aí a nossa contribuição nesse vídeo para quem assistir, para poder efetivamente esse assunto ter uma dissecação mais clara e consciente por parte do judiciário. E o Érico, o Hamilton também está nos agradecendo pelo evento. Eu agradeço, então, mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes, e em especial ao professor Marcelo Rios, professor Alessandro Cardoso, a nossa querida Janaína Cury, e já convido a todos para assistirmos para participarmos na semana que vem de um evento sobre a polêmica sobre o PERSE. É isso, então. Muito obrigado. Vou encerrar aqui a nossa gravação e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado.